A comissária no topo do prédio. Circulou nas últimas semanas uma campanha da Emirates, onde uma comissária de bordo está no topo do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, segurando umas plaquinhas, e ela ainda acena para o pessoal de um Airbus A380 que passa ali próximo do prédio a baixa velocidade. Pois é, meus amigos, quase tudo nesse vídeo é real. Fala pessoal, tudo certo? Pois é, esse comercial aí da Emirates chamou a atenção de muita gente e até levantou a dúvida, né, se de fato a coitada da comissária estava lá no topo do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. E já para a gente esclarecer a primeira dúvida e a principal talvez desse vídeo, é sim, de fato, essa moça está lá no topo do para-raios do Burj Khalifa, a 828 metros de altura, mas ela não é uma comissária de bordo, e essa já é a primeira, digamos, não verdade desse vídeo. Ela é a dublê e paraquedista Nicole Smith Ludwig, uma profissional dos esportes radicais e, portanto, acostumada já a conviver com a altura. Ela, inclusive, detém o recorde de pessoa mais jovem a saltar de paraquedas em todos os 50 estados dos Estados Unidos. E ela, obviamente, está presa por cabos numa estrutura metálica lá no topo do Burj Khalifa. Quando assisti esse comercial pela primeira vez, eu suspeitei que pudesse ser um vídeo gravado de fato lá no local, porque uma das coisas mais difíceis de equalizar na pós-produção, quando se grava com chroma key, o tradicional fundo verde, por exemplo, é a fotografia dos dois planos, ou seja, o primeiro plano, que seria da aeromoça no topo do prédio, e o segundo plano, que seria o fundo onde passa a aeronave ali próximo do Burj Khalifa. E nessa imagem dá para perceber que a luz incide exatamente da mesma forma nos dois planos. A luz do sol incide da mesma forma na comissária, que está aqui no topo do prédio, e na aeronave que está passando ali atrás. Dá para perceber que a luz incide no mesmo ângulo e a temperatura da cor também é exatamente a mesma nos dois planos. Não que isso não pudesse ser feito na pós-produção. Poderiam ter sido gravados os dois planos no mesmo horário e depois apenas ter sido feita a composição, mas ia tirar um pouco também do brilho desse comercial, de toda a proposta do comercial, que de fato é deixar realmente uma moça lá no topo do prédio, porque na pós-produção, obviamente, os caras conseguiriam deixar essa aeromoça em qualquer lugar do mundo, em qualquer prédio no mundo. Se depois o pessoal descobrisse que foi um comercial feito à base de efeitos especiais, perderia um pouco a graça e um pouco da proposta do vídeo. Para se conseguir esse take, os pilotos voaram 11 vezes em torno do Burj Khalifa a uma velocidade de mais ou menos 145 nós, o que dá aí mais ou menos 268 km por hora. Isso é uma média bastante baixa para uma aeronave desse porte e ainda mais a essa altitude. Quando assisti esse comercial, até lembrei daquela campanha antiga da Volvo, onde o Jean-Claude Van Damme está com os dois pés apoiados em dois retrovisores de dois caminhões que vão andando de ré e vão se afastando, e ele vai fazendo um espacate ali naquela posição. E esse vídeo da Volvo para mim é quase perfeito, não fosse a pontinha da grua que aparece ali no para-brisa dos dois caminhões enquanto a imagem vai se afastando. Mas esse é um detalhe que só quem é muito chato mesmo vai conseguir perceber. O vídeo é muito bacana. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. Bom, mas voltando ao comercial da Emirates, ele foi gravado com uma câmera Red Helium 8K, que foi acoplada num estabilizador Shotover F1, que por sua vez foi acoplado no nariz de um helicóptero Bell 212 da empresa Aerogulf, que já está acostumado a fazer esse tipo de trabalho lá em Dubai de captação de imagens aéreas. O Shotover F1 é um estabilizador profissional de 6 eixos, todo construído em fibra de carbono e que comporta várias configurações de câmeras e lentes. Nesse caso foi utilizada uma Canon 50mm, não é 50.000, é 50-1000mm, essa belezinha que você está vendo aí na imagem. Nesse tipo de situação se usa uma lente longa, uma teleobjetiva ou uma ultra teleobjetiva, para o helicóptero não ficar muito próximo da modelo, nesse caso ali a dublê vestida de comissária, porque se ele estivesse muito próximo, obviamente a turbulência gerada ali pelo rotor do helicóptero ia fazer com que a situação ficasse ainda mais complicada para a comissária, ia estragar esteticamente o vídeo, a roupa dela ia tremer demais, as plaquinhas podiam sair voando por aí, então por isso que se usa uma lente com esse longo alcance para esse tipo de situação. Então quanto mais afastada a aeronave estivesse, melhor para o vídeo. E falando nas plaquinhas ali da comissária, dá para perceber
nessa imagem divulgada pelo diretor Gary Blakeslee, que fez a captação das imagens lá em Dubai, que as plaquinhas que ela está segurando, na verdade, não tem absolutamente nada escrito. As mensagens foram colocadas depois ali na pós-produção. Dá para perceber que tem uns pontinhos nas plaquinhas que foram utilizados depois para fazer o traqueamento da imagem na pós-produção do vídeo. Provavelmente, se tivesse algo escrito, a incidência muito forte do sol naquela região em um papel branco ia dificultar um pouco a captação da imagem. E por isso, provavelmente resolveram fazer isso na pós-produção para a imagem ficar mais clara e todo mundo poder entender com clareza o que estava escrito por ali. E para mim a parte mais legal desse vídeo de making off é quando o Airbus A380 passa ali atrás da dublê, e dá para perceber inclusive o nível de estabilização do Shotover F1, porque nessa imagem a gente consegue perceber que apesar de estar pairando no ar ali na frente do prédio, o helicóptero balança demais, e a imagem que se tem de dentro de making off é uma imagem muito diferente que a gente tem no vídeo final. Por isso esse estabilizador de fato é uma ferramenta muito importante para esse vídeo, porque a estabilização ficou realmente muito boa no resultado final da campanha. E o vídeo, além da comissária lá no topo do prédio, ainda tem belas imagens aéreas de Dubai, inclusive do Dubai Exhibition Centre, que é o local onde aconteceu a Expo Dubai, que é um dos motes aí também dessa campanha da Emirates. Pois é, gravar uma pessoa lá no topo do Burj Khalifa até parece uma coisa meio surreal, e de fato é muito legal, mas adivinha onde é que estava o mesmo diretor algumas semanas antes? Pois é, gravando alguém lá no topo do Burj Khalifa, da mesma forma que a aeromoça, só que dessa vez era um dublê para uma campanha da Red Bull. Inclusive esse take é muito bacana e muito difícil, porque o helicóptero está ali girando no entorno do prédio e não deve ser nada fácil manter o cara enquadrado no foco a essa distância com velocidade, gravando a imagem aí em torno do prédio. Então parabéns para o diretor, porque ficou realmente muito bacana essa outra imagem para a campanha da Red Bull. Inclusive algumas personalidades também já visitaram lá o topo do Burj Khalifa, entre elas Will Smith e Tom Cruise. Tom Cruise, inclusive, gravou algumas cenas do filme Missão Impossível, Protocolo Fantasma, nesse edifício. O cara aproveitou lá a passagem por Dubai para conhecer o topo do Burj Khalifa e fez essa foto bizarra, descalço, sentado ali em uma das luzes piloto do edifício, como se tivesse sentado em uma mesa de bar. Apesar de ele não admitir em entrevistas, dá para perceber nessa foto com o pessoal da direção de dublês que ele está devidamente equipado com um cinto preso ali à cintura dele e também às pernas. Afinal, uma equipe de profissionais qualificada não ia deixar o cara fazer uma besteira dessa. E ele deve ter vestido aí essa calça jeans por cima do equipamento. Mas a foto ficou legal. Eu vou deixar aqui embaixo para você os links do making off e também do vídeo final dessa campanha da Emirates. E agora que eu já te entreguei o conteúdo, é só você se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo para receber ainda mais conteúdos como esse e ficar sabendo de tudo que acontece diante das câmeras. Até o próximo vídeo. Tchau!